Red Dead 2 é um jogo repleto de personagens marcantes, cada um com sua própria história e moralidade duvidosa, mas alguns deles estão num nível acima quando falamos de maldade, crueldade e traição. Hoje nós vamos mergulhar no lado mais sombrio do Velho Oeste e listar os personagens mais perversos e detestáveis que já cruzaram o nosso caminho, desde manipuladores e psicopatas até assassinos frios e sem escrúpulos. Este é o top 10 personagens mais malvados do Red Dead Redemption 2. E antes que você pergunte onde que tá o Micah nessa lista, onde é que tá o fulano, segue comigo até o final porque as escolhas desse top 10 podem te surpreender. Lembrando que a loja Friga Games é o lugar certo para você comprar os seus jogos de PlayStation e Xbox com os melhores preços do mercado e entrega super rápida, com o teu jogo chegando no mesmo dia caso tu o compre até as 9 horas da noite. E usando o cupom canal do EG tu garante um descontinho especial. Então sem mais delongas, bora pro top 10. Eu vou começar o vídeo falando de um dos personagens mais controversos e impopulares de todo o jogo, o austríaco Leopold Strauss. Apesar de ele não pegar em armas e ferir pessoas diretamente, ele é considerado um dos personagens mais tenebrosos e malvados de toda a franquia, pois é indiretamente responsável pela desgraça de muitos, incluindo a do próprio Arthur Morgan. Vale a pena lembrar que caso o Strauss não emprestasse dinheiro para pessoas totalmente quebradas, das quais ele sabia que não teriam condições de pagar, o Arthur jamais teria visitado o Rancho Downs e não teria contraído tuberculose. Mas o meu auge de ódio e desdém pelo Strauss veio muito depois, lá no capítulo 6, quando cobramos o fatídico débito do Arthur Londonderry. Eu não sei vocês, mas ter visitado a viúva e descoberto que o filho do cara ficou sem nada é algo extremamente repulsivo, tanto que o próprio Arthur decide expulsar o Strauss depois disso. Para muitos, o Strauss é o personagem mais malvado de todos, mas como vocês viram, eu optei por colocá-lo na primeira posição desse top 10. Então, na minha visão, ele é o cara mais santo de toda essa lista. Isto pode parecer polêmico, mas te prepara que ao decorrer desse vídeo, eu vou te convencer de que existem ao menos 9 pessoas piores do que ele. Partindo para Saint-Denis, chegou a hora de falar de um dos NPCs mais caricatos e curiosos de todo o jogo, Norris Forsyth. Talvez você não o conheça pelo nome, mas certamente já cruzou com ele nas ruas de Saint-Denis. Ele fica nesta esquina próxima da estação e da estátua J.D. McKnight, distribuindo seus panfletos sobre eugenia. Para quem não sabe, eugenia é uma palavra que vem do grego e significa boa origem ou bom nascimento, representando um movimento pseudocientífico que surgiu no final do século XX, que defendia a ideia de que a humanidade poderia ser geneticamente melhorada através de um processo de seleção artificial. Sendo curto e grosso para não desmonetizar o vídeo, o movimento foi um dos pilares fundamentais para o bigodinho austríaco justificar todas as suas barbaridades durante a Segunda Guerra. Inclusive, o próprio personagem compartilha muitas semelhanças físicas com o dito cujo, ou seja, a Rockstar basicamente personificou o bigodinho nas ruas de Saint-Denis. E a prova que a Rockstar estava de fato referenciando ele é o fato de o Norris ser o único personagem de todo o jogo que nós podemos literalmente estourar os miolos no meio da rua, que todo mundo vai simplesmente ignorar como se nada tivesse acontecido. Então, ao menos pra mim, ele é certamente um dos personagens mais perversos do Red Dead 2, mas eu o coloquei apenas na 9ª posição dessa lista, porque diferente dos demais personagens que serão citados nesse vídeo, o Norris não mata ninguém diretamente durante o jogo. Partindo para o 8º lugar da lista, chegou a hora de falar de um dos personagens mais deploráveis não só do Red Dead 2, mas também de toda a franquia, Edgar Ross. Em 1899, ele era um agente privado dos Pinkertons, trabalhando para o governo americano e Leviticus Cornwall, com o objetivo de erradicar as gangues de fora da lei dos Estados Unidos. Embora sua perversidade só veja vista no Red Dead 1, ela já dá uma pequena amostra em 1907, quando o agente rastreia o ex-criminoso John Marston em Great Plains. Mesmo vendo que o John tinha deixado a vida de crimes para trás, vivendo uma vida pacata de rancheiro com seu filho e esposa, o Edgar Ross não pensou duas vezes em se intrometer e interromper a nova vida do John, sequestrando a sua família e o obrigando a fazer o seu trabalho sujo. Mas o pior não foi nem isso, mas sim o que o Edgar Ross fez depois do John cumprir a sua parte do acordo, pois no instante em que percebeu que o John não era mais útil para os planos do FBI, o Edgar Ross preparou
preparou uma emboscada para assassiná-lo, se livrando de todas as pontas soltas. E mesmo diante de toda essa patifaria, eu optei por deixar o Ross apenas em 8º nessa lista, pois no final das contas ele ainda era um homem da lei tentando fazer o seu trabalho. Mesmo que estivesse com os métodos errados, eu acho que seria injusto se eu o deixasse na frente das próximas pessoas dessa lista. Então não esquece de deixar a tua visão aí nos comentários sobre se o Edgar Ross é ou não pior do que as demais pessoas que eu vou citar nesse top 10. Partindo para a cidade de Rhodes, eu vou falar certamente da figura feminina mais repulsiva de todo o jogo, que está ocupando o 4º lugar desse top 10, a matriarca Catherine Braithwaite. A anciã comanda sua família com punhos de ferro, sendo capaz de tudo para prejudicar os seus rivais e beneficiar a sua família. Nós vemos vários exemplos dessas atitudes durante o enredo, mas para mim o principal é o sequestro do pequeno Jack. A megera foi capaz de ordenar o sequestro de uma criança, ultrapassando todos os limites possíveis e enviando o garoto para um mafioso que poderia simplesmente despachar a criança para a Europa, para muito longe da sua família. Eu também não posso deixar de citar a sua filha Gertrude Braithwaite, que nasceu com alguns problemas mentais e físicos, e por conta do receio de manchar a imagem da sua família, a matriarca condenou a pobre garota a ficar condenada numa inóspita latrina na propriedade. Poucas pessoas seriam tão malvadas e doentes a ponto de querer prejudicar o próprio filho, sangue do seu sangue. Por isso que, ao menos pra mim, a Catherine é uma das personagens mais maquiavélicas de todo o jogo. E caso tu queira saber tudo sobre a filha da megera, a pobre Gertrude Braithwaite, não deixa de assistir ao vídeo completo que eu fiz sobre o assunto. O link vai estar na descrição desse vídeo. Partindo dos Estados Unidos e indo ao Caribe, eu vou falar do controverso governador de Guarma, Alberto Fussar. Visto pela primeira vez na festa do prefeito de Saint-Denis, ele depois se torna o principal antagonista do capítulo 5, caçando a gangue Vanderland enquanto o grupo tenta fugir da ilha. Fussar é um dos vilões mais brutais do Red Dead 2, justificando facilmente a sua posição no top 5 dessa lista. Como governador de Guarma, ele escravizou a população, os forçando a trabalharem até a morte nas suas plantações de açúcar. Os que tentam escapar são torturados e executados, e quando os trabalhadores morrem, ele simplesmente importa novos escravos dos Estados Unidos e do Haiti. Para manter o terror e desencorajar desertores, o Fussar usa enforcamentos públicos e espancamentos, como testemunhamos com Javier. Mesmo com pouco tempo de tela, Fussar se destaca como um dos vilões mais cruéis do jogo, tendo até mesmo laços com o impiedoso empresário Leveracas Cornwall. Diferente de alguns outros personagens como Dutch ou até mesmo Micah, o Fussar não perde tempo tentando justificar as suas atitudes maquiavélicas com algum objetivo nobre e fantasioso. Pelo contrário, o seu único objetivo é o poder absoluto, com o tirano não hesitando em deixar uma longa trilha de sangue por onde passa. Por isso que, ao menos pra mim, ele é digno da 5ª posição desse top 10. Mas e você, concorda com a minha opinião ou acha que ele não é tão mal assim? Deixa a tua visão aí nos comentários. Partindo para a 6ª colocação em nosso top 10, nós temos o implacável empresário Leveracas Cornwall. O homem é um dos personagens mais importantes da trama do jogo, tendo em vista que ele foi o responsável por financiar os Pinkertons e tornar a caçada pela gangue ainda mais implacável. Além de ser um homem extremamente rico e poderoso, dono de diversos empreendimentos legítimos, o Cornwall era acima de tudo um criminoso, capaz de tudo para alcançar os seus objetivos. Como eu contei no vídeo sobre a sua história de ascensão e queda, ele não hesitou em eliminar concorrentes como o pequeno empresário em Heartlands e até mesmo uma cidade inteira, com o incêndio criminoso de Limpany, que apesar de muitos não saberem, é de sua autoria. Em Annesburg, o Cornwall explorava trabalhadores em condições desumanas, reprimindo greves e recusando aumentos salariais. Além disso, também esteve diretamente envolvido na expulsão dos indígenas Waipiri das suas terras para explorar petróleo na região. E como se apenas isto não bastasse, ele tinha uma relação próxima com o ditador de Guarma e foi capaz até mesmo de financiar operações militares, mantendo os Pinkertons na sua folha de pagamento e os tratando como seu próprio exército privado. O legado de Cornwall é marcado pela ganância, opressão e brutalidade, o tornando, ao menos pra mim, um dos personagens mais terríveis e malvados de toda a franquia. Como vemos na fatídica missão em Annesburg, o Cornwall comandava o seu império com punhos de ferro, mantendo todos ao seu redor sob controle com uma postura imponente e autoritária.
autoritária, sempre vestido com seus ternos refinados, que são símbolo da sua fortuna e influência. Mas nem mesmo toda essa riqueza e poder foram suficientes para impedir que ele fosse afetado por um problema muito comum, a calvície. E bom, isso não é para menos, pois a calvície é uma condição que atinge 50% dos homens até 50 anos de idade, e segundo a OMS, cerca de 30% já começa a notar a queda antes mesmo dos 30 anos. Mas calma, porque hoje em dia dá para evitar esse problema com a Manual, que é a empresa líder em tratamento contra a calvície no Brasil, oferecendo soluções personalizadas para cada caso, com direito à prescrição médica e acompanhamento ilimitado. E o melhor é que tu faz tudo sem sair de casa. Basta preencher um questionário médico no site para entender o tratamento que poderá ser prescrito pro seu caso. E tem mais, se você usar o meu cupom exclusivo AEG40 que tá aqui embaixo, você vai garantir um desconto especial de 40% off na tua primeira compra, além de frete grátis. E pode ficar tranquilo, porque como você pode ver aí na tela, a entrega é super discreta, sem identificação alguma na caixa, garantindo a sua total privacidade. Então, se você percebeu que a linha do cabelo tá recuando, ou que os fios estão ficando cada vez mais finos, não precisa esperar o problema piorar. Clica no link da descrição, preencha o formulário e descubra o melhor tratamento pro seu caso. Mas corre, porque essa promoção é válida por tempo limitado. Voltando para os Estados Unidos, chegou a hora de falar de um dos personagens mais perturbadores do Red Dead 2, o Jeremiah Compson. Durante a missão Iniquidades da História, no capítulo 3, nós encontramos Compson bêbado em um banco da cidade, e sensibilizado com a situação, o Arthur decide ajudá-lo a recuperar alguns itens da sua antiga casa, confiscada pelo Banco Nacional de Lemoyne. O problema é que durante a missão descobrimos que ele faliu devido à abolição da escravatura, pois Compson vinha de uma família tradicional de caçadores de escravos. A sua antiga propriedade está repleta de evidências desse passado sombrio, incluindo cartas perturbadoras e um porão macabro onde escravos fugitivos eram aprisionados e castigados pelos seus crimes. Mas a barbaridade não para por aí, pois se investigarmos mais a fundo, descobrimos que o poço da propriedade também era usado para aprisionar pessoas, reforçando o caráter monstruoso de Compson. Ele é, sem dúvidas, uma representação do próprio diabo dentro do jogo, e é por isso que eu escolhi esse título para o meu vídeo sobre essa missão. A própria Rockstar reforça esse sentimento, pois nos incentiva a matá-lo, garantindo que o Arthur tenha um acréscimo de honra caso o faça. Essa missão é uma das mais profundas e chocantes do jogo, e eu recomendo muito que vocês assistam ao meu vídeo sobre ela, onde eu conto essa história em detalhes, com direito a muitas curiosidades que tu certamente deixou passar batido. O link pro vídeo tá aí na descrição. Na oitava posição temos um dos maiores antagonistas da gangue Vanderland, o irlandês Colm O'Driscoll. No passado ele chegou a ser aliado de Dutch, mas essa parceria não durou por muito tempo. O conflito entre os dois explodiu quando Dutch matou o irmão de Colm e, em vingança, o Colm assassinou Annabella, a mulher de Dutch na época. Esse evento marcou o início de uma rivalidade sangrenta entre as gangues, mas Colm não está nessa posição aqui na lista apenas por essa rixa, mas sim por suas ações cruéis ao longo do jogo. Ele liderou a sua gangue espalhando terror por diversos estados, cometendo assassinatos e torturas sem hesitação. Um dos seus ataques mais brutais foi ordenar o ataque a uma diligência cheia de mulheres e crianças, matando todos no local. Ele também destruiu a vida de Sadie Adler, enviando seus homens para invadir a sua casa, assassinar o seu marido e possivelmente abusá-la. E como se apenas isto não bastasse, o Colm ainda sequestrou e torturou o Arthur para usá-lo como isca numa emboscada contra a gangue. Mas a sua brutalidade atingiu outro nível no assassinato de Kieran Duffy. Após torturar o desertor dos O'Driscolls, ele arrancou seus olhos, o decapitou e enviou seu cadáver a cavalo para Cherrybelle. E ainda mandou seus homens massacrarem a gangue, sem se importar com a presença de uma criança no acampamento. Por isso tudo que, ao menos pra mim, o Colm é digno de ocupar a oitava posição dessa lista. Mas e você acha que ele merece estar no pódio dos mais cruéis? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. Chegou o momento de falarmos dele, certamente o personagem mais aguardado desse vídeo, o Micah Bell III. Para muitos, ele é a personificação do diabo dentro do jogo. Desde a sua chegada, o Micah nunca fez nada além de semear discórdia e caos, sendo facilmente a figura mais detestada dentro da gangue. No entanto, ao salvar a vida do Dutch em Crenshaw Hills, ele conquistou a confiança do líder, que passou a protegê-lo e dar espaço para suas influências, mesmo contra a vontade da maioria. O Micah é
amplamente odiado pelo que faz com o Arthur nos momentos finais, mas a sua crueldade vai muito além disso. Desde jovem ele já demonstrava sua índole sádica, tendo assassinado 2 pessoas junto com seu pai. Durante seu tempo na gangue Vanderlyn, ele praticou crimes bárbaros, incluindo assassinatos, torturas e traições. Ele hostilizava constantemente os membros da gangue, fazendo comentários racistas, sexistas e até mesmo ameaçando os outros membros. Também foi o responsável pelo massacre de Blackwater, sendo o causador de inúmeras mortes, incluindo os irmãos Callender, Jane Kirk e Susan Greenshaw. O Micah foi capaz até mesmo de trair o código dos criminosos, traindo o grupo e se tornando o informante dos Pinkertons, o que levou à queda da gangue e no aceleramento da morte do Arthur. Após a dissolução da gangue, ele formou seu próprio grupo criminoso e continuou a sua onda de violência, se tornando um dos criminosos mais procurados da região. O ápice da sua maldade foi durante uma chacina numa casa, onde o loiro do capeta foi capaz de assassinar uma família inteira, incluindo uma pequena garotinha. Essa barbaridade gerou a revolta até mesmo dos seus comparsas, com o Clit ficando chocado e abandonando a gangue depois disso. Diante de todas essas ações, eu sei que muitos de vocês podem discordar da minha escolha e questionar por que o Micah não ocupa o primeiro lugar dessa lista. No entanto, após muita reflexão, eu decidi deixar a minha emoção de lado e analisar essa lista de forma racional, focando nos atos do personagem e não apenas no ranço que a sua personalidade caótica nos desperta. E ao comparar as atrocidades cometidas pelo Micah com as do primeiro colocado, eu cheguei à conclusão de que seria impossível colocá-lo em qualquer outra posição que não fosse o primeiro. O impacto dos crimes de Micah é inegável, mas existe alguém que conseguiu ir além. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro lugar. Chegamos ao personagem que pra mim é o mais cruel e maquiavélico do Red Dead 2 e talvez a figura mais repulsiva já criada pela Rockstar Games. Eu tô falando do Edmund Lauren Jr., o serial killer da missão Sonhos Americanos. A sua existência é revelada ao encontrarmos 3 cenários macabros onde ele expôs os corpos mutilados das suas vítimas. Como parte do seu jogo doentio, o Lauren deixou fragmentos de um mapa junto aos cadáveres, desafiando quem os encontrasse a montar o quebra-cabeça e descobrir a localização do seu esconderijo. E o que encontramos lá é sem dúvida o cenário mais sombrio de todo o jogo. O local tá repleto de restos mortais e artigos de jornal sobre as suas vítimas, que Laurie guardava como troféus, evidenciando o seu prazer sádico em espalhar terror. Ele não matava apenas por impulso, mas sim por puro prazer, tratando seus assassinatos como um espetáculo. Os seus crimes foram brutais e meticulosamente planejados. Ele assassinava suas vítimas e deixava seus corpos expostos de forma estratégica, chegando a esconder mensagens dentro de cabeças decepadas para provocar as autoridades. Também existem sinais de que ele praticava canibalismo, já que o seu esconderijo continha restos humanos organizados como uma coleção macabra. Os indícios apontam que o Laurie pode ter sido responsável pelo massacre da equipe de atletismo de Blackwater e pelo assassinato de diversas outras pessoas, como Eliza Bloom, Edward Watson, Leonardo Atkins e Mr. Gilbert. Com um histórico de mais de 50 assassinatos confirmados, número que pode ser ainda maior, o Edmund é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais mortal da franquia e, pra mim, o mais cruel e sádico de todo o jogo. Mas e você, concorda que o serial killer é o personagem mais malvado e cruel de todo o jogo? Deixa a tua visão aí nos comentários, também montando o teu top 10 de personagens. Eu tô bem ansioso pra ver a lista de vocês aí embaixo, então caprichem. E já que estamos falando da cabana de Edmund Lauren Jr., você sabia que este não é o único local no Red Dead 2 que é repleto de mistério, terror e perversidade? Há muitos outros lugares igualmente sombrios, onde o desconhecido se esconde à espreita, como florestas misteriosas que são lar de aparições fantasmagóricas, cabanas marcadas por traições que levaram a crimes brutais, e outros cenários onde o horror se entrelaça com a história do jogo de forma perturbadora. Eu reuni esses locais em uma série com 2 vídeos, explorando os lugares mais assustadores e perigosos do Red Dead 2, dos quais você nunca deve se atrever a visitar. Mas se você tem coragem e principalmente um estômago forte, eu te desafio a assistir esses vídeos. O card para eles vai aparecer aí na tela em alguns segundos, mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG, que são estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios. Um deles é o sorteio mensal das canecas do OEG, com o próximo estando marcado para
para o dia 19 de fevereiro, então considera se tornar um membro do AEG para ter acesso a este e mais benefícios. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda a série dos lugares mais assustadores, na direita a série das cabanas misteriosas. Independente do vídeo que tu escolher, a gente se reencontra daqui a alguns segundos, então um grande abraço e até mais. Tchau!